E também o próprio magnésio. Algumas pessoas usam suplementação de magnésio à noite porque ele ajuda a diminuir essa velocidade de pensamento noturno. Então, pé leve, puxa o freio de mão do jantar à noite, coma menos e faça alguma coisinha para desacelerar antes de dormir, porque vai bem. E tem alguns chazinhos também que os estudos eles falam que é interessante porque eles vão diminuindo a velocidade do cérebro, vão puxando o freio de mão da velocidade do pensamento, né? Então, chá de camomila, chá de maracujá, chá de cidreira, é bem interessante, o chá de mulungu, são chás que você pode incluir na sua noite para o cérebro já ir desacelerando. E também o próprio magnésio. Algumas pessoas usam suplementação de magnésio à noite porque ele ajuda a diminuir essa velocidade de pensamento noturno. Então, pé leve, puxa o freio de mão do jantar à noite, coma menos e faça alguma coisinha para desacelerar antes de dormir, porque vai bem. Comer um pacote de biscoito antes de dormir, a glicose vai lá para cima, a glicose liga ao cérebro. Aí você vai dizer que tá com insônia porque tá comendo tudo errado. Aí também não tem limite, né? O nosso sono precisa ser trabalhado, não cai do céu, você tem que fazer a sua parte. Bom, a gente lembra de cérebro, a gente lembra de Alzheimer, a gente lembra aí do próprio Parkinson, né? E a gente lembra de inflamação, que está aí na base dessas duas doenças que preocupam muito as pessoas, né? Dá para desinflamar o cérebro, doutora Daniele? Dá com certeza. Até porque o cérebro ele tem sintonia com o organismo. Se o organismo está inflamado, por exemplo, eu tenho obesidade, eu tenho alergia a um alimento e eu fico comendo esse alimento, meu organismo inflama. Se eu estou com estresse crônico, meu organismo inflama. Se eu tenho alguma doença intestinal, meu organismo inflama. Então, existem diversas situações que inflamam o organismo. Quando o organismo inflama, o cérebro obrigatoriamente inflama junto. Então, não é porque a minha inflamação é no intestino, a minha inflamação é na pele, a minha inflamação é no fígado, a minha inflamação é no joelho. Não interessa. Se você inflamou, o seu cérebro, ele percebe, ele recebe essa informação e ele inflama junto. Então, onde quer que a sua inflamação esteja, você precisa contê-la. O seu cérebro agradece. Até porque os estudos hoje mostram que pessoas que têm o organismo inflamado, elas têm mais chance de ter depressão, de ter dor crônica, de ter Alzheimer, de ter Parkinson, de ter doenças relacionadas à inflamação do cérebro. Então, você tem que entender o que inflama você para poder cuidar. Mas se a gente fosse... Primeira regra para desinflamar o corpo seria: diminua a gordura saturada, diminuam os óleos vegetais, aumente o ômega 3 e as gorduras boas, tire o máximo que você puder do açúcar. Isso aí, Fernando, já ajuda muito. Segundo, mais folhas, mais frutas, mais vegetais, mais coisas do mundo vegetal. Já dá uma ajuda imensa. E aí tem alguns suplementos que também vão ajudar bastante. O ômega 3, a cúrcuma, o óleo de borragem ou óleo de prímula. Então, a gente vai mudando a alimentação para ela ficar menos inflamatória e vai colocando suplementos que modulam a inflamação, o corpo responde. E quando o corpo responde, o cérebro responde também. E às vezes a inflamação é só no cérebro, por exemplo, o Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma inflamação do próprio cérebro, porque lá dentro tem uma proteína estranha, uma proteína anômala que está se depositando, que é a proteína beta-amiloide. Esses mesmos cuidados também são capazes de desinflamar o cérebro isoladamente. Mas o meu corpo nem está inflamado, mas o cérebro está. E o seu cérebro vai ter um auxílio para reduzir a inflamação com esses mesmos cuidados. Então, tá o acesso de todo mundo. As pessoas acham que, nossa, mas vai ter que comer uma comida estranha, umas coisas caras, um suplemento mirabolante. Não é. É porque a gente avacalhou. A gente está comendo só produto ultraprocessado e isso está no topo daqueles gatilhos alimentares que fazem o nosso corpo inflamar. E não é mentira, não é papo de nutricionista, papo do médico que quer vender. Não é. A gente está se deparando com uma população com diagnóstico de depressão, de ansiedade, que a cada década aumenta absurdamente.
os casos de Alzheimer aumentando, os casos de doenças neurodegenerativas aumentando, de TDAH, de transtorno do espectro autista. A gente não precisa mais provar que o nosso organismo está passando por dificuldade. E não é um acaso, não é além, é aquilo que a gente está fazendo. Então, não adianta ficar reclamando se você não faz nada. E o que deve ser feito, nós já sabemos, a resposta ela já existe. Ninguém está duvidando de ninguém, fazendo aposta na rede social, ver quem fala a verdade, quem fala a mentira. Se a gente aplica o que os estudos científicos nos mostram, está aqui, as recomendações, as regras já estão traçadas. É só você fazer, não tem dúvida mais. Não tem mais o que a gente tem. Detalhes, é claro que sempre vão existir suplementos novos, mas a base já está descrita. Por que a gente está se debatendo, brigando, tentando ver quem é o blogueiro, o nutricionista que fala a verdade? A resposta já existe, gente. Não sei. Eu acho que às vezes é uma resistência a mudar de atitude. As pessoas querem que exista um comprimido, uma coisa mágica que eu vou tomar e vai resolver, sem exigir que elas mudem. Mas tem que mudar. Não adianta chorar.